Olá, tudo bem com você? Sou a professora Suzy e vou trabalhar com você a disciplina Simulação Empresarial e o tema vai ser Jogos de Empresa. Qual a importância dos jogos de empresa, as relações existentes e características fundamentais para que possa ser caracterizado um jogo? E quando que nós entendemos que é um jogo? Quando existem características específicas, situações na qual você consegue identificar um jogo. Mas qual é a intenção do jogo? É que você possa aprender de forma lúdica, de uma forma mais significativa, um processo de aprendizagem aplicando a teoria na prática. Então, quando nós utilizamos jogos de xadrez, jogos de dama, nós estamos aplicando as estratégias ali para que a gente possa vencer o nosso oponente. Mas não é somente vencer esse oponente, tem regras pré-estabelecidas na qual nós vamos aplicar. Então, o cavalo ele vai ter que andar em forma de L, a rainha vai andar de uma determinada maneira, o rei em outra, e assim os peões cada um. Eu não vou simplesmente acrescentar, não, eu vou jogar da minha maneira. Não, tem regras na qual devem ser cumpridas. Se não cumprir essas regras, não é caracterizado como jogo. Então, eu só vou ter um jogo se eu tiver uma característica específica, uma estrutura na qual eu consigo identificar. Vamos ver o nosso contextualizando? Jogos de empresa. Qual a importância desses jogos de empresa? Eu preciso o quê? Fundamentar ele dentro da simulação empresarial, a importância dele, porque eu tenho que trazer as características, o embasamento dele, o fundamento dele no campo da simulação. Quando eu estou falando de simulação, eu vou trazer para o máximo da realidade possível, da onde? Da minha empresa. Eu não vou fazer uma simulação para que eu possa trabalhar com aviões. Se a minha empresa não trabalha com aviões, então não tem sentido. Se a minha empresa comercializa roupas, então eu vou trabalhar a simulação dentro do cenário de roupas. E esses ambientes têm que ser o mais próximo da realidade possível. Por isso que a gente tem que trabalhar os jogos de empresas baseados nas projeções do ambiente, da realidade no qual eu vivo, ou na qual eu desejo viver, sobre a minha visão estratégica a minha empresa terá. Para que isso eu tenha um treinamento específico. E os jogos por ambiente por indicadores vai me nortear esses indicadores, as ações e estratégias que eu devo seguir para que a minha empresa possa se desenvolver. E aí, qual é a nossa situação geradora de aprendizagem? Nós vamos continuar trabalhando com a Bela, aonde a Heloísa, que era fundadora, ela desenvolveu toda uma empresa que começou com um porte menor e até que essa empresa teve um porte maior e ela precisava conhecer a empresa. Feito isso, ela resolveu desenvolver novas situações de aprendizagem e criar projeções de ambiente para que essa empresa possa continuar crescendo. A Bela comercializa bolos e ela não quer ficar estagnada ali no seu tamanho, ela quer crescer mais ainda. Então, você será o consultor da Bela e irá trabalhar na área de produção da empresa. Por que na área de produção? Porque na área de produção, você aumentando a produção da empresa, automaticamente você pode aumentar as vendas. Porque se você tiver uma produção restrita, limitada ali, o que vai acontecer? Você vai poder querer vender mais e falar assim, não, mas eu não consigo entregar, eu não consigo produzir. Se você não consegue produzir, automaticamente você não vai poder vender. Por isso que nós vamos iniciar com a parte de produção, ok? E com isso nós finalizamos. Fundamentos da simulação empresarial. Por que é importante eu fundamentar essa simulação? Eu preciso saber as características, eu preciso saber as diretrizes de uma simulação. Uma simulação é trazer para o mais próximo possível da realidade da minha empresa. Ok. Mas como que eu faço isso? Como que eu trago a realidade para a minha empresa? Como que eu consigo observar? Uma coisa eu estou falando assim, minha empresa eu vou trazer mais próximo dessa realidade. Como? É isso que nós vamos ver. Vamos lá? Primeiro, segundo Huizinga, ele diz o seguinte, os jogos é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si.
mesmo acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. O que ela está falando especificamente aqui? Quando eu tenho jogos, eu tenho o quê de base exatamente? Eu tenho uma atividade na qual eu vou exercer ali uma ação. Só que ele tem que ter um tempo definido. Eu vou exercer durante 1 hora, 2 horas, 3 horas ou 2, 3 dias. Eu não posso definir isso sem tempo nenhum, sem limite de tempo. E eu preciso ter que essas regras sejam clara, que todo mundo concorde com essas regras. E elas têm que ser obrigatórias. É no caso do jogo de xadrez. Ele tem regras que devem ser cumpridas. Se as pessoas não respeitarem as regras, não é caracterizado como um jogo. E ele tem que ter um fim, ele tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo? Ganhar do oponente, se for simplesmente um jogo para prazer naquele momento. Mas se for dentro de um campo da simulação empresarial, qual é esse objetivo? Aumentar as vendas em 10% e saber quais estratégias utilizar? Ou aumentar a capacidade produtiva em 5% e identificar qual vai ser o grau de alavancagem financeira para descobrir o nível de endividamento dessa empresa? E aí sempre vai ser acompanhado de um sentimento. Que sentimento é esse? Pode ser da tensão sobre o resultado das ações que você está tomando, pode ser de alegria ou mesmo de tristeza, porque se você não atingir aquele objetivo na qual você definiu, vamos colocar aqui 5% de aumento na produção e na verdade você crescer apenas 1%, você não vai estar plenamente satisfeito. E aí tem que caracterizar também com a diferente da vida cotidiana. Por que tem que ser diferente da vida cotidiana? Porque nós estamos falando de jogos. Se eu estou fazendo uma simulação de uma empresa, eu estou realizando aquela ação no campo virtual, no campo do jogo. Claro que se eu estivesse fazendo dentro da empresa seria muito mais tenso, as consequências, os resultados poderiam impactar muito mais. Só que ali não, ali eu posso errar, eu posso aprender, eu posso tomar outras decisões e eu posso analisar o meu ciclo de aprendizagem e eu vou verificar o que está acontecendo. Sabe aquela expressão que a gente usa? Se eu soubesse, eu faria diferente? É aqui que a gente pode fazer. Então, aquela tensão acaba diminuindo um pouquinho. Então, a gente sempre tem que perceber que não é o cotidiano, é o mais próximo possível, mas é diferente do que eu estivesse ali realizando aquela ação. Um exemplo clássico são os pilotos de avião. O que eles fazem? Eles entram no simulador aonde eles vão pilotar o avião ali. Se você olha, é exatamente como se fosse um avião, só que ele não está no ar, ele está no chão. Então, se ele for simular uma queda, um desastre, o que vai acontecer? Ele está fazendo uma simulação e para treinar sobre as ações que ele tem que tomar, para ele estar mais tranquilo possível. Mas daí fala assim, não, vamos treinar aqui, né? Daí o avião está andando, puf, cai, morre. Ops, não é essa a ideia. A ideia é treinar as pessoas para que elas possam utilizar essa prática quando de fato acontecer. Então, vê as condições necessárias para acontecer um jogo. Quais são essas condições? Eu tenho que ter regras, primeiro de tudo, muito bem definidas. Um jogo só vai acontecer, só vai existir um jogo se tiver essas regras muito bem definidas. Tem que ter uma estrutura que seja suficiente de reconhecimento de todos. Ela precisa ser evidente quando a pessoa olhar para esse jogo, olhar para essa estrutura e falar assim, isso é um jogo. Tem que ter participantes, ou seja, um oponente do outro. Não posso simplesmente definir que eu sozinho quero fazer um jogo ali. Mesmo os jogos no campo virtual, utilizando computador, tablet, é você e o outro oponente na qual está jogando ali. Eu preciso agir, eu preciso ter uma ação e eu sempre vou ter um payoff, um resultado, onde alguém vai ganhar e automaticamente alguém vai perder. Então, se eu estou falando de simulação, ela vai sempre acontecer dentro de cenários reais. Ela vai representar modelos reais, modelos que são o mais próximo possível da realidade. Então, um jogo simulado, ele sempre vai
precisar de um planejamento ali. Planejamento o quê? Ações que eu tomo no presente para que eu possa modificar o futuro. E eu vou ter um facilitador, um mediador desse processo. Aí eu posso definir jogos de empresa. O que seriam esses jogos? São aqueles ambientes na qual eu vou definir para a minha empresa. E dentro da simulação, algumas características que eu preciso ter quando eu vou definir a modelagem dessa realidade, desse ambiente simulado, é de papéis claros. Quais serão esses papéis que vai ter dentro dessa simulação? Eu posso definir um papel estruturado, onde eu defino um perfil para o facilitador define um perfil para as pessoas que irá compor, e aonde ele vai saber as regras claras, ele vai receber orientações detalhadas do comportamento que ele deve atuar ali, de como que ele deve agir. E a partir daí, ele com esse perfil, ele vai tomar as ações. Já no papel semi-estruturado, o que nós temos? O facilitador vai indicar mais ou menos de forma genérica, de forma mais ampla, o que ele tem que fazer e aí como que cada um deve exercer o seu papel e você aí define. Já de forma desestruturada, o facilitador não vai falar, ele só vai falar o problema. Ele vai apresentar ali as informações e não vai fazer nenhuma interferência possível para que você defina o papel. Então, estruturado tem os papéis claros, muito bem definidos. Semi-estruturado é definido de forma mais genérica e o desestruturado não é estabelecido nenhum tipo de padrão ali. É só mostrando o problema e a partir daquele problema você irá construir aquele papel. Cada um tem um objetivo. Como que a empresa quer que você age em cada um desses objetivos, ela que vai definir, porque ela tem um objetivo nisso, ela tem uma meta a ser cumprida. Então, tudo vai depender de como a empresa vai definir. E com isso nós concluímos a simulação empresarial. Ciclo de aprendizagem vivencial. Cada um aprende de uma maneira. Eu aprendo de uma maneira, você aprende de outra maneira, o Claudemir aprende de outra maneira, a Karina, a Sil, cada um aprende de uma maneira. Eu não aprendo igual a você, você não aprende igual a mim, mas existem processos de aprendizagem. Qual é o primeiro passo? Nós aprendemos sobre os subsunsores, que seria como se fosse âncora. Eu andei de motoquinha, então para andar de bicicleta fica um pouco mais fácil, porque você vai resgatar esse aprendizagem da motoquinha. Não, eu não andei de motoquinha, eu passei do triciclo. Ok, mas daí da bicicleta para andar de moto, você já tem um equilíbrio, você vai sempre resgatando. Seria como se fosse uma âncora, onde que um aprendizagem vai puxando outra aprendizagem. Sabe quando você começa a cozinhar e aí você olha um processo? É mais ou menos como um outro processo e você só vai fazendo associações. Tipo, fazer uma canjica para fazer um arroz doce. Tem características em comum ali, tem processos em comum. Então, nós começamos a aprender a partir de outros processos. E cada vez que nós vamos aprendendo algo novo, nós vamos carregando essa aprendizagem. Ela nunca fica saturada. Esse que é interessante, eu sempre posso aprender um pouco mais. Vamos ver como que a gente entende esse processo de aprendizagem? Como que é o ciclo de aprendizagem vivencial pela Grameen? Ela diz o seguinte, a primeira fase é a fase de vivência, aonde você tem aqui 6 tipos, que você pode desenvolver as atividades. Você tem, primeiro, atividade de construção. O que essa atividade de construção ela fala? A atividade de construção, ela está mais focada ali em construir algo, ter uma experiência, um modo de agir. Então, você pode utilizar ali, criar protótipos a partir das informações que você tem. E aí você tem a característica de estar desenvolvendo algo, de estar construindo. Você tem a liberdade de criação, pode ser um produto, pode ser um serviço, seja aquele mais interessante para a empresa.
Já na fase de reprodução de modelos, você vai ter um modelo na qual você vai reproduzir de uma forma diferente. Pode ser um quebra-cabeça, pode ser um novo produto. Se vamos pensar, nós temos diversos tipos de celulares, de câmeras, de carro. Cada um tem algumas particularidades. Aí eu estou reproduzindo esses modelos de uma maneira mais aperfeiçoada. Já nos jogos de montagem de estratégias, quando eu estou utilizando estratégia, eu quero lançar algo novo no mercado. Então, estratégia sempre é para atingir uma visão que eu estabeleci no futuro. Então, pode ser uma montagem de vendas sobre um produto novo que eu estou lançando, sobre um novo serviço, sobre um novo equipamento. E aí eu vou montar estratégias para eu possa vender. Atividades de negociação é quando eu vou fazer todas as negociações que eu preciso treinar. Ah, eu preciso negociar com compradores internacionais? Então, eu vou fazer a minha simulação com esses negociadores internacionais do que possivelmente possa vir a acontecer. Ah, não, eu vou comprar um novo equipamento, eu preciso ter um bom desconto. Então, eu vou fazer a simulação no campo da negociação desse novo equipamento. Ah, eu vou fazer uma negociação sindical. Então, todos os tipos de negociações que acredito que a empresa irá fazer, você vai aqui e aí faz uma atividade de vivência. As pessoas, os participantes vão viver aquele processo. Atividades decisórias, quando eu vou ter que decidir, então eu vou colocar situações semelhantes aonde o jogador vai definir o que é urgência, o que é prioridade, o que seria a emergência ali, e aí ele vai definir e analisar as consequências. Eu estou falando de processo decisório, eu estou falando de tomada de decisão. Se eu estou falando de tomada de decisão, eu tenho a escolha da melhor alternativa. Se eu estou falando da melhor alternativa, automaticamente eu tenho consequências sobre aquelas decisões. E a atividade de livre processo criativo. É aquela atividade que pode ser em grupo ou até mesmo individual, que você tem objetivos previamente definidos, mas que na verdade você está num processo de criatividade ali. Então você tem a vivência dos participantes, onde que eles vão definir sobre a vivência deles, sobre as fases de aprendizagem deles. O ciclo de aprendizagem vivencial da graminha, a primeira fase ela fala assim, olha, você precisa experimentar. A partir do momento que você experimenta sobre aquela aprendizagem que você precisa definir, seja ela de modelagem, de estratégia, de negociação, aquela que a empresa quer que você vivencia, fica mais fácil seguir para as próximas etapas. Porque assim, se você nunca experimentou, se você nunca viveu aquela situação, como que vai saber qual será a sua reação? Você fala assim, eu nunca vivi aquilo, eu não sabia nem como agir. Porque em situações, às vezes, de estresse, é comum as pessoas ficarem paralisadas, elas nem se mexem. Outras já partem para a ação. Então, tudo vai depender das características daquela pessoa e as ações que ela vai tomar. Então, não tem como definir como eu vou agir, como você vai agir, sem a gente passar antes pela essa fase de vivência. Aí, Graminha fala, olha, primeiro vivencia. Deixa cada uma dessas etapas na qual você está vivendo a empresa. Se a empresa vai contratar você como negociador, então você vai viver as fases de negociador. Ah, não, eu quero que você reproduza protótipo, eu quero que você reproduza esses modelos da melhor maneira possível. Então, vai fazer exatamente isso. Feito isso, aí nós chamamos a segunda fase de relato. Essa fase é onde você vai mostrar todos os seus sentimentos, tudo que você experimentou, porque a partir daí você tem um embasamento. Olha, eu tive a experiência, a partir dessa experiência eu consigo passar para a segunda etapa. Vamos ver as outras etapas? Então, o que eu tenho? Na fase do relato, eu vou definir todos os meus sentimentos, todas as emoções positivas e negativas que eu vivenciei dentro da primeira fase, que é a de vivência. Somente assim é ofertado para os participantes falar o que compartilhar, o que ele sentiu, o que ele achou de dificuldade, o que ele precisa melhorar, quais são as habilidades que ele tem que desenvolver, sem julgamento. Simplesmente a pessoa vai falar assim, olha, eu senti que eu preciso melhorar um pouquinho a minha negociação aqui. Ah, não, eu preciso melhorar um pouco a minha habilidade de empatia.
A terceira fase é a fase do processamento. O que a gente vai fazer no processamento? Nós vamos analisar, avaliar, estabelecer relações com o resultado do jogo. Olha, o resultado foi positivo, ok, mas o que eu posso melhorar? Olha, o resultado já não foi satisfatório, o resultado foi bem pior do que imaginava. O que eu posso melhorar? O que eu posso desenvolver? Quais estratégias eu posso fazer diferente? Na fase da generalização, é quando eu começo a fazer analogias, ou fazer comparações com o mundo real, no mundo no qual eu vivo, se pode ou não acontecer. E na última fase é a aplicação, porque não adianta nada você utilizar jogos e utilizar estratégias e no final você não aplicar. Olhar aquilo ali simplesmente como um divertimento. Não é essa a ideia. É você fazer uma simulação, ter uma aprendizagem e olhar o que eu posso mudar no meu comportamento a partir de agora. Ou seja, a última fase é aplicar. Então, Graminha fala, olha, que nós temos que passar por essas 5 fases. Temos que experimentar, analisar, falar o que está acontecendo e depois aplicar. E com isso nós concluímos o ciclo de aprendizagem vivencial. Ambientes simulados. Qual a importância desses ambientes simulados? Eu vou simular um ambiente que ele vai ter que ser o mais próximo possível da realidade da minha empresa para que eu possa utilizar os jogos ali. Os jogos sempre têm uma característica de poder aprender com ele de uma forma divertida, de uma forma lúdica, uma forma prazerosa. Você não vai falar assim, não, vamos jogar, vamos aprender. Você não vai impor ali. Não, você vai deixar ali, você como às vezes mediador, facilitador, ou mesmo como jogador, você fala assim, não, eu tenho que aprender como que eu vou proceder aqui, que dinâmica que eu tenho que utilizar. Vamos ver o conceito de ambiente simulado? Toda vez que eu estiver falando de um ambiente simulado, eu estou falando de etapas, de estruturas na qual eu tenho que seguir. Então, o ambiente simulado ele pode ser o mais variado possível, mas basicamente, segundo Casey Biggs, ele fala assim, olha, eles podem ser classificados por 2 eixos de aprendizagem, aonde eu tenho o sistêmico, que sistêmico eu olho a empresa como um todo, eu olho a empresa de forma holística, eu olho aqui, olha, eu tenho a estratégia da empresa, aí eu tenho o setor financeiro, eu tenho o departamento de produção, eu tenho recursos humanos, eu tenho logística, eu tenho pesquisa em desenvolvimento, e eu sei que cada um desses setores troca informações entre eles. Eles têm um desenvolvimento e características específicas, mas existe uma interdependência. É a teoria do sistema. É quando Van Bertalanffy diz o seguinte, olha, eu faço troca constante. Lembra do sistema reprodutor, do sistema nervoso, do sistema circulatório? Todos eles possui a sua dependência e interdependência entre outros sistemas. Eles fazem trocas constantes, mas eles também têm o seu sistema próprio. Ou os funcionais. Seria como eu pegasse cada um do sistema de forma isolada. Então, eu posso falar do RH, de produção. E eu vou analisar somente cada um deles. Não vou olhar de maneira holística, não vou olhar como um todo, como no caso do ambiente sistêmico. O sistema fala assim, olha, vamos pensar no corpo humano. O corpo humano inteiro é composto por sistemas. Mas se eu quiser analisar somente meu braço, então eu vou olhar o funcional, porque eu só vou analisar um membro. Eu não estou querendo ver inteiro. Eu sei que ele faz parte do meu tronco, mas eu vou analisar somente ele. Então, eu vou querer analisar o quê? A produção? Então, eu vou analisar somente o setor produtivo da minha empresa. Eu sei que terá consequências no setor financeiro, no setor de marketing, no setor logístico, mas eu vou olhar e primeiro identificar o que ele tem de problema. E depois eu vejo o que ele traz de consequência dos outros setores. Porque daí eu consigo entender somente aquele membro. Aí ele está 100% ok, e eu vou partir nos outros. Mas se eu achar que é mais interessante a minha empresa de forma holística, ok, então eu vou ver de forma sistêmica. Vamos ver algumas características? Quais características que são essas? Recriar cenários.
Eu tenho que recriar aquele cenário que mais pode acontecer. Meus cenários podem ser meu cenário futuro, aquele cenário positivo, aonde tudo ocorre ok, aquele cenário pessimista que tudo vai dar errado, e o meu cenário neutro, que é aquele cenário que não está tão bom assim, podia melhorar, mas se piorar, melhor não piorar, deixa do jeito que está. Então eu preciso recriar esses cenários, porque eu quero antecipar tendência, antecipar o meu futuro. Como que eu antecipo o futuro? Fazendo planejamento. Meu planejamento é exatamente o quê? São ações que eu vou tomar no presente sobre o que eu quero no futuro. Só que o futuro acontece quando? No presente. E como que eu faço isso? Agindo com o planejamento. Planejamento é definir passos, ações na qual eu devo seguir, a quais eu preciso estabelecer. Então, eu vou buscar soluções. Para quê? Para aqueles cenários que eu recriei, aquele cenário na qual eu defini. E aí, meus participantes podem atuar em diversas funções. Eu quero recriar um cenário onde todo mundo vai trabalhar no setor financeiro, todos vão trabalhar no setor de recursos humanos, setor produtivo, setor de mar. Então, eu posso colocar meus participantes em diferentes cenários, em diferentes funções, em diferentes ações e ver como que eles vão agir. Porque daí eu vou entender como que eles vão atuar se eles tiverem posições diferentes. E a partir daí eu começo a definir meus jogos de empresa por dimensões. Gramsci diz o seguinte, olha, a gente pode dividir os jogos de empresa por algumas categorias. Jogos de comportamento, eu quero desenvolver o comportamento das pessoas dentro da minha empresa. Quais serão os comportamentos que elas vão apresentar e habilidades em determinadas funções, em determinadas áreas e também em determinadas situações. Se for uma situação de estresse, que comportamento que elas vão ter? Não, se for uma situação favorável ou uma situação que está exercendo poder, que tipo de característica elas vão apresentar? Já nos jogos por processo, eu vou estabelecer processos que têm que ser definidos, processo de negociação, processo de produção, processo de tomada de decisão, aqueles processos na qual eu acredito que é fundamental ter um treinamento na minha empresa. Já os jogos de mercado, diferente dos jogos de processo, ele vai atuar somente no mercado, mas ele é muito parecido com os jogos de processo, mas eles vão analisar ali setor de venda, setor de marketing, nicho de mercado, participação no mercado, market share. Então, ele vai atuar analisando somente o mercado PDV, então ele vai ter características específicas desse mercado. Já os jogos funcionais, vai analisar setores de cada um da empresa e jogos sistêmicos vai analisar a empresa como um todo, sem desmembrar. Aí você pergunta, mas Suzy, qual que é o mais interessante? Aquele que for mais adequado para a sua empresa. Não tem uma única resposta, não tem uma única. Qual é o melhor? Aquele que for melhor para você. Eu tenho que definir aquilo que é mais interessante. Não aquilo que eu quero aplicar. A empresa precisa desenvolver comportamento? Faz jogos de comportamento. Não, a empresa precisa definir jogos ali baseado em conhecimento total. Percebe que às vezes o pessoal da produção não entende a dificuldade do pessoal do marketing, que não percebe as consequências financeiras? Então vai mudando ali todos eles de função e faz um jogo sistêmico. Daí ele fala assim, ele vai perceber o que o outro sente. Então, pode ser aplicado aquele jogo que é mais interessante. E com isso nós concluímos simulação por ambiente. Resolvendo a nossa SP, aprendizagem no setor produtivo da Bela. O que acontece? A Bela é uma empresa que era pequenininha e cresceu. Ela começou a ter ali algumas dificuldades. Ela analisou e falou assim, vou chamar um consultor. Quem melhor que você para ajudar a Bela nessa empreitada? Vamos ver o desafio? Quais um desafio? A Heloísa, que é a gestora da Bela, ela percebeu que precisa treinar os seus funcionários. Ela falou assim, vou treinar através dos jogos. Por quê? Porque os funcionários da área de produção, eles estão tendo algumas dificuldades ali. Então, eles precisam compreender e analisar o que pode acarretar na empresa se aumentar as vendas. Porque se aumentar as vendas, o
que eu tenho um acréscimo aqui nas vendas, eu vou ter um impacto aonde? Na produção. Claro que eu vou aumentar meu faturamento, mas será que o setor produtivo vai dar conta desse aumento na produção? E aí, para quem que tem que conversar? Com o pessoal da produção. Porque muitas vezes, aonde que barra as vendas de uma empresa é no setor produtivo. É eles que falam assim, olha, não dá para vender mais não, eu não consigo comportar. Você pode até querer vender 10%. Mas atualmente eu consigo produzir apenas mais 1%, a menos que mude a estrutura. Mas não é simplesmente mudar a estrutura, as pessoas têm que se preparar para essa nova estrutura, elas têm que estar aptas. Como que eu faço isso? Treinando. Quanto mais treinamento você faz, mais habilidoso você fica. Quanto mais habilidoso, melhor é. Sabe aquela expressão? Quanto mais você dirige, se você tem um carro, se você tem uma moto, quanto mais ações você toma, mais fácil fica? Não é? Você começa a acostumar com determinadas situações, é a mesma coisa. Então vamos pensar que as vendas estão seguindo um crescimento. De repente, elas crescem muito mais rápido. Você tem que envolver setor de compras, separação de material, ver todos os insumos necessários. E se as máquinas têm capacidade produtiva, se ela já não está trabalhando no limite, porque se ela estiver trabalhando no limite, elas podem estragar. Então vamos ver a nossa solução do nosso desafio? Que solução seria essa? Seria que, primeiro, criar cenários. Esses cenários iam mostrar como a empresa iria se comportar caso ela aumentasse essas vendas. E aí, se as vendas aumentassem 10%, que tipo de situações que ia apresentar na produção? Se aumentasse 5%, se aumentar 15%, 12%, o que ia achar mais interessante? Então, vai recriando esses cenários, como que a empresa ia. No caso, nós estamos pensando sempre aumentar as vendas, mas seria também interessante se tivesse um declínio ali, se tivesse 10% a menos na venda, 5%, mas o aumento é aumentar. Então vamos criar o cenário. Se a empresa vendesse 10% a mais, qual o impacto que se ia ter na produção? E aí você pode proporcionar um ambiente de aprendizagem. Por onde? Pelo processo de aprendizagem, de ciclo de aprendizagem da graminha, onde que ela fala assim, olha, vamos ter a primeira fase que é a da vivência. E aí, que tipo que ela pode utilizar? A de reprodução. Porque eu tenho ali já modelos na qual eu vou desenvolver. Eu vou continuar produzindo bolo, só que eu vou fazer mais bolo. Como que eu posso otimizar esse processo? Como que eu posso acelerar ele? Então eu vou desenvolver atividades na onde que eu vou dar tempo cada vez mais curto para a preparação desses bolos. Aí eu vou passar para a segunda fase, que é a fase de processamento, aonde cada um dos envolvidos vai relatar o que eles tiveram dificuldades, o que eles puderam aprender, o que eles fariam diferente, o que eles perceberam ali que foi mais fácil, o que foi mais difícil, para depois nós partirmos para a fase de generalização. Aí ele vai conseguir analisar, ele vai desenvolver novas estratégias, ele vai perceber o que poderia ser feito, o que aquilo tem a ver com a realidade na qual ele está vivendo, para aplicar ali no setor produtivo. O que ele vai aplicar nesse setor? O que ele vai fazer de diferente? E definir muito bem todas as condições desse jogo. O jogo só acontece se tiver regras claras, se tiver participantes, se tiver uma estrutura bem definida. Se não tiver uma estrutura clara, definida, não é jogo. Então, para a Graminha, para a Bela, para a empresa Bela, neste momento seria mais interessante ela utilizar o processo de aprendizagem da Graminha. Ela olhar e falar assim, vou ter uma vivência ali, vou experimentar, vou pegar alguns dias ali e chamar todo mundo do meu setor produtivo e falar assim, ó, vem cá, vamos ver como a gente vai se comportar se aumentar as vendas em 1%, em 2%, aí define os valores que forem mais interessantes para a empresa. E aí sim, você vai conseguir ver como que cada um vai comportar. Terá pessoas que vai se assumir como líder e os liderados vão entender que ele é como líder. E sendo que às vezes o líder que foi definido, foi estabelecido, às vezes não. Tem pessoas que podem ficar mais apavoradas, tem aqueles que vão trabalhar mais racional. Tudo vai depender
do comportamento e como as informações serão repassadas. Por isso que criar esse cenário tem que ser o mais próximo do que de fato a empresa pode viver, de fato o que ela pode acontecer nela, ok? E com isso nós concluímos essa SP. Interação. Quais jogos você utilizaria para treinamento? Você tem que fazer um treinamento na sua empresa, diversos tipos, pode ser qualquer tipo de treinamento, mas se você coloca aí, responde, que tipo de jogo você utilizaria para que tipo de treinamento? Manda aí suas contribuições que nós voltamos já já. Voltamos, nós temos uma participação do Rio Grande do Sul, um abraço apertado para vocês. E diz o seguinte, a questão de criar cenários, qual seria a reação da empresa e quais seriam os possíveis líderes nesse novo cenário? Exatamente, a gente tem que pensar que cenário que eu posso viver, que situação que a minha empresa pode ter e a partir daí definir esses treinamentos, definir qual a realidade dessa minha empresa, que situação que ela possa existir, que situação que ela pode vivenciar. Ok? E aí, com isso, nós concluímos esse momento de interação.
Jogos empresariais versus projeção de ambiente. O que eu quero, às vezes, entender com a projeção do ambiente? É analisar o quanto que esse ambiente está mais próximo, quanto mais real existe na minha empresa, da minha empresa, na empresa na qual eu estou vivendo, não a empresa que eu imagino que eu vou ter. Porque são situações que eu posso ter no presente. E aí você vai falar assim, mas essa máquina nem existe na minha empresa, por que eu estou colocando ela aqui? Ah, porque eu acredito que eu vou comprar. E aí não compra. Aí faz treinamento, gasta tempo, gasta dinheiro, gasta em processos e não vivencia. Então utiliza as melhores estratégias e os melhores jogos do que tem hoje. Sabe aquela expressão, faça o melhor que você tem com o que você tem? Não adianta você fazer projeções e análise com equipamentos que você não tem, com situações que você sabe que não vai conseguir alcançar. Vai desenvolvendo estratégias passo a passo, como se fosse subir uma escadaria, primeiro degrau, segundo degrau, etapa por etapa. Por isso que as projeções por ambiente é fundamental. Vamos ver os conceitos? O que eu tenho aqui? Um jogo ou um simulador jamais irá gerar 100% de verdade. Ele vai tentar chegar mais próximo, 99,999, mas 100% não tem. Então eu posso treinar o que eu achar interessante, vivenciar aquela simulação, mas ela não vai acontecer da mesma maneira. Porque eu já tive um processo ali diferente. Sabe aquela expressão? Aqui vai ser um homenzinho. E aqui é um rio. Não adianta achar que esse homem vai atravessar esse rio 2 vezes e ele vai ser completamente diferente. A primeira vez vai ser uma experiência única. A segunda, ele já vai identificar aonde que tem um pouco mais de correnteza, quais são as pedras nesse caminho. Então, eu não posso falar que aquele caminho na qual eu vou seguir vai ser 100% igual ao outro que eu já tracei. Então, porque eu estou trabalhando o quê? Em jogos empresariais, em situações que podem vir a acontecer, mas com informações diferentes. E aí o administrador, ele tem que estar atento a isso, o gestor. Ele precisa saber que não tem 100% de certeza ali. E aí ele precisa vivenciar também a sua atuação, a sua vivência, os seus processos. E aí, quais são essas vantagens de ter esses ambientes simulados se eu sei que não vai existir 100%? Não existe essa curiosidade de 100% vai de fato acontecer exatamente assim. O que eu tenho? Eu tenho características, eu tenho vantagens na qual eu posso sim utilizar. Então, eu posso alterar a escala de tempo. Exemplo, eu vou fazer um jogo. Esse jogo, eu vou definir que a tomada de decisão pode ser de 2 horas. Ah, não, achei que 2 horas é muito tempo. Então, eu vou aumentar o meu processo produtivo, vou colocar 1h30. Ah, eu percebi que as pessoas conseguiam desenvolver bem. Por que não colocar 50 minutos? E assim eu vou definindo. Então, eu vou tempo, cada tempo. Ou eu achei que 2 horas era muito pouco, eu aumento um pouco mais. Então, essa escala de tempo pode ser alterada o tempo inteiro, o que achar mais interessante. Com isso, eu posso definir novos processos produtivos. Se eu pensar na produção, ela tem que estar ali junto, intercalada com o setor de compra, com o setor logístico, tanto a logística interna quanto a logística externa. Então, se eu definir que o meu produto vai ser entregue em 3 dias, talvez, com o ambiente simulado, uma projeção, eu possa alterar de 3 dias para 2, se eu conseguir um bom treinamento. Ou perceber que 3 dias não é tempo suficiente, dependendo da quantidade produtiva que eu tenho. Dependendo, eu vou precisar de 5 dias. Eu posso aperfeiçoar as minhas decisões estratégicas. Cada decisão pode mudar a sua estratégia conforme essas situações vão aparecendo em novas informações. Porque eu estou trabalhando em ambientes simulados. Se eu aumentar o nível de dificuldade do meu jogador, quais serão as estratégias que ele vai tomar? Porque ele pode perceber que às vezes ele pode ter uma estratégia mais arriscada, tomar essa estratégia mais arriscada porque ele está no ambiente simulado. Talvez se ele fosse no ambiente real, ele ia falar assim, não, vou ser mais conservador aqui. Então, ele tem essa possibilidade, porque ele pode repetir o jogo. Ele pode tomar decisões
mais arriscada, decisões na hora que terão um impacto maior com risco maior. Lembra da proporção de risco e retorno? Quanto mais alto for o risco, mais alto será o retorno. Mas a possibilidade também são proporcionais. É nesse sentido. Risco baixo é retorno baixo. Risco alto é retorno alto também, ou a possibilidade de nem ter retorno nenhum, pode perder tudo. Então eu tenho que considerar também. Então eu posso repetir os jogos de uma forma mais conservadora, ou eu posso fazer uma repetição de jogos com estratégias mais arriscadas, mas para isso eu preciso ter uma comunicação clara. Como que eu tenho uma comunicação? Uma comunicação só existe se eu tiver um emissor, e esse emissor vai enviar essa mensagem, esse código através de um canal que o receptor vai receber, e esse receptor vai ler, vai decodificar e vai enviar uma resposta, um feedback. Aí eu tenho um processo de comunicação. Desde que não tenha nenhum tipo de ruído nesse processo. Eu preciso ter motivação, motivos para que eu realize aquela ação, para que eu me sinta motivado, para que eu sinta que eu tenho que fazer. Porque aí eu tenho um sentido, eu tenho um significado. Eu tenho que compreender todos os conceitos e não chutar os conceitos, achar que é. Se eu estou falando de processo fordista, linha de produção, eu tenho que entender o que eu estou falando. Se eu estou falando de 5S, se eu estou falando de qualidade total, se eu estou utilizando as estratégias de Deming, eu tenho que saber desses conceitos e aplicar. Não adianta eu tentar aplicar o diagrama de Chicago, o histograma de Pareto, sendo que, na verdade, eu estou querendo um outro fator. Eu não quero saber as causas do meu problema. Eu quero estratégias diferentes. Então, eu preciso compreender cada um dos conceitos para poder aplicar. E eu tenho que fazer um diagnóstico de todos os problemas que eu possa vir a ter na minha empresa. Eu tenho que entender desses diagnósticos para que eu possa remediar. Se eu vou remediar no primeiro momento, depois eu vou fazer o quê? Solucionar esses problemas. Então, os objetivos gerais dos jogos de empresa sempre vai ser aumentar os conhecimentos. Como? Através da aplicação desses conceitos na qual eu tenho, que eu vou compreender e vou aplicar de maneira e estratégias diferentes, estratégias mais arriscadas, estratégias mais conservadoras, e aí eu vou desenvolvendo e aumentando o meu conhecimento, porque eu tenho um conhecimento sempre baseado em âncora, um conhecimento de subsunsores, aonde que eu sempre vou agregar mais conhecimento sobre aqueles outros processos. Se eu sei andar de bicicleta, eu tenho equilíbrio, então fica mais fácil eu andar de moto e assim sucessivamente. Com isso eu consigo desenvolver as minhas habilidades. As minhas habilidades é saber como fazer. Eu sei fazer, mas também sei como vou fazer. E fixar as atitudes. Olha, eu sei como fazer, eu sei como aplicar esse conhecimento. E se aquela situação se apresentar, eu sei o que eu vou fazer exatamente naquele momento. Pode ser que eu mude uma estratégia ou outra, mas eu sei o caminho. Se eu sei sair de A a B, eu já percorri ele, eu tenho um conhecimento sobre ele. Aí qualquer desvio que pode aparecer no meu caminho, fica muito mais fácil aplicar esses conhecimentos. E com isso nós concluímos as projeções por ambiente. Jogos em ambiente por indicadores. O que esse indicador serve? O indicador sempre vai me dar um norte. O indicador vai me guiar. Aonde? Dentro dos meus jogos. Eu estou fazendo um jogo ali, eu conheço as regras, eu conheço a estrutura, eu tenho participantes ali, eu tenho um facilitador, um mediador que eu achar mais interessante, mas eu estou sem saber ali se eu estou ganhando, se eu não estou. É um jogo de empresa, eu não sei o comportamento das outras empresas, eu não sei quais são as próximas ações, as próximas informações, o que eu tenho que tomar. Aí os indicadores vêm para me dar um norte. Se vai ter retração na economia, se não vai, se vai ter um diferenciador legal, o que eu posso fazer? Porque os indicadores sempre vêm para me guiar. Ele vai mostrar uma bússola, o que eu posso seguir? O que eu vou olhar assim,
esse indicador aqui, baseado nas minhas estratégias, baseado no que a minha empresa precisa, para mim não é mais interessante. É bom eu dar uma desviada dele. Então, eu vou estabelecer padrões ali a partir desses indicadores. Vamos ver como que acontece esse imbricamento desses indicadores? Quando eu estou falando de indicadores, ambiente de jogos por indicadores, eu vou ter sempre aqui um indicador. Esse indicador está apontando, ele está mostrando o quê? As ações que eu tenho que ser realizadas através do planejamento. Se eu tenho um planejamento, são ações que eu estou tomando no presente que vão chegar o mais próximo do futuro que eu desejo. Se essas ações no planejamento estão desmembradas em metas, em objetivos, em planos de ações, eu preciso ter o quê? Um controle. É como se fosse essa engrenagem. E essa engrenagem tem que ser perfeita. Ela precisa cruzar todas essas informações de uma maneira que ela consiga fazer o embrigamento, assim, ó, como se ela tivesse realmente cada uma dessas engrenagens funcionando, ela tivesse ali lubrificada. Não pode estar um descontrole onde eu olho assim, não, peraí, esse indicador não está mostrando realmente o que eu preciso, porque eu preciso tudo isso acompanhar com o meu planejamento. Eu preciso entender como que eu vou fazer, que estratégias eu vou desenvolver, como que eu vou fazer isso. De que maneira? Então, como que eu vou fazer? Como que eu vou utilizar os indicadores? Através de um processo. Vamos ver? Eu tenho aqui os objetivos dos jogos de empresa. Que objetivos que é esse? Quando eu estou falando de um objetivo com jogos, eu estou falando exatamente em recuperar uma visão sistêmica da organização. O que inclui exatamente isso? Inclui um ambiente econômico no foco gerencial e também desenvolver o espírito crítico nas decisões. Se eu tenho decisão, eu tenho processos de tomada de decisão, que envolve escolher a melhor alternativa e analisar as consequências dessa alternativa. E eu tenho que estimular a transposição da aprendizagem. O que é a transposição da aprendizagem? Em tornar sentido, ter significado, ter um motivo, ter uma razão de estar estudando. Ter um processo nessa aprendizagem. Então, se eu vou analisar os jogos por ambiente de indicadores, eu estou analisando basicamente o quê? Eu tenho um planejamento e esse planejamento envolve diretamente um desmembramento dele em planos de ações, que é um plano de ação, um plano onde eu tenho várias etapas a serem seguidas, que eu posso utilizar o quê? Um 5W, 2Hs, que eu vou definir o que vai ser feito, por que vai fazer, como que eu vou fazer, quando que eu vou fazer, quem será o responsável, qual o orçamento que eu vou utilizar e quando vai terminar. Muito bem definido. E aí eu vou ter os indicadores para me nortear, para me guiar. E aí os indicadores fazem com que eu altere meu plano de ação, dependendo do resultado que ele apresentar, que irá impactar novamente no meu indicador, e assim eu tenho um processo cíclico, onde um vai alterando o outro constantemente, sem ter que mudar, sem ter que eu pense somente em um processo de uma única maneira. Eu vou olhar para ele sempre assim, olha, eu tenho meu plano, eu tenho meu indicador vai trazer um controle. Que controle é esse? Verificar se aquilo que eu planejei de fato está acontecendo. Não está acontecendo, então eu vou mudar minhas ações. Eu mudando minhas ações, os indicadores mudaram? Sim. Então, eu estou seguindo o caminho correto. Não, não mudou. Então, eu vou alterar de novo o meu plano de ação. E aí, o indicador sempre vai mostrar esse controle. Por que um controle? Eu vou analisar cada uma das minhas etapas. Será que o motivo, a razão, a circunstância, eu estar fazendo aquela ação é realmente justificável? Ou talvez ela não vai impactar em nada na minha empresa? Porque tem ações que acontecem exatamente isso. Você está fazendo ali e não tem diferença nenhuma. Você vai olhar e falar assim, para quê?
que isso aqui quer trazer? Às vezes quer mudar um processo na área financeira que não vai impactar nada na área financeira. Esse processo não vai trazer melhoria nenhuma. Então, entender a importância do indicador, quais indicadores vai ser utilizado e a razão dele vai impactar nessas ações. Então, eu tenho que analisar esse ciclo constante, ok? Essa é a importância dos indicadores nos cenários empresariais. Visão sistêmica por indicadores. Quando eu falo em visão sistêmica, eu estou falando exatamente o quê? Olhar a empresa como todo, inteira. Seria como se fosse num shopping ou em qualquer local que tem aquelas maquetes. Sabe aquelas maquetes geralmente que tem as casas, os caminhos a ser seguido? Então você olha de cima, você olha as ruas, você olha os prédios, as casas, tudo em miniatura, tudo numa escala menor, não é? Mas você consegue ver todas as partes. Então, a visão sistêmica possibilita isso. Você olhar a empresa aqui inteira. Não estou falando somente de layout, é você olhar cada parte física da empresa e também os processos que existem dentro dela e as consequências desses processos. É olhar tudo. Não é olhar de maneira fragmentada, mas como eu consigo olhar uma empresa de maneira sistêmica? Como que eu faço que os meus funcionários possam olhar essa empresa de maneira sistêmica? Às vezes é vivenciando. Olha, você pega uma pessoa do setor de produção, coloca no setor de marketing. O dono de marketing coloca na produção, ou coloca na logística. Coloca cada um para vivenciar, fazer uma rotação mesmo ali, para saber como que é o trabalho do outro. Sabe quando às vezes a gente olha e fala assim, se eu fizesse seu trabalho seria muito mais fácil, é só isso. Então, e aí a pessoa fala assim, vem você aqui fazer meu trabalho, vem aqui conhecer o que eu faço. Às vezes é exatamente isso. Vai trocando dentro desse ambiente simulado a função e a posição de cada um, para que eles possam vivenciar. Vamos ver o conceito, então? Visão sistêmica do negócio. Como que eu consigo ter uma visão sistêmica? Primeiro, as empresas existem por competitividade, elas estão no centro de um sistema econômico capitalista. Nós vivemos no ambiente capitalista. Então, ela vai gerar o que constantemente? Competitividade. Se as empresas querem ser competitivas, elas querem o quê? Crescer, aumentar seu market share, aumentar a sua parcela do mercado, vender para o maior número possível de pessoas. Como que ela faz isso? Através do planejamento, ações na qual ela vai estabelecer o futuro dela. E aí ela tem que analisar o quê? Se eu for fazer um planejamento, eu preciso de um diagnóstico. Meu diagnóstico, eu utilizo qual ferramenta para fazer o diagnóstico, para me analisar a minha empresa, tanto no ambiente interno quanto externo? A SWOT. Se eu estou falando de SWOT, eu estou falando de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Mas também eu tenho que analisar as 5 forças de Porter. Quais são as 5 forças de Porter? Rivalidade entre os concorrentes, ameaça de novos concorrentes, porque eu tenho que também ter uma rivalidade com o meu concorrente que já tem, mas eu tenho que ter medo dos meus concorrentes que pode vir a surgir. Eu tenho que ter poder de negociação com meus clientes, fazer com que os meus clientes comprem sempre de mim e ter uma fidelidade ali. Ameaça de produtos substitutos, que produtos que podem vir substituir o meu, seja por preço, seja por qualidade, que faz com que esse meu cliente migre para esse produto, e o poder de negociação com os fornecedores, porque eu tenho que negociar prazo, qualidade, processo com meus fornecedores. E aí eu tenho que, isso só no meu campo competitivo, aí eu tenho que criar valor para a minha empresa. Como que eu tenho uma cadeia de valor? Como que eu crio valor? Quem é que percebe esse valor? O meu cliente. Mas meu cliente vai perceber esse valor dentro das estratégias que eu vou desenvolver no ambiente interno da minha empresa. Seja ele na logística interna,
externa, na compra dos meus insumos, na armazenagem, no recebimento, no transporte, no meu canal de distribuição ou também no meu setor de operações. Na hora, quando o momento dessa matéria-prima chega, eu transformo ela em produto e serviço até chegar no meu setor de marketing e vendas, que é onde eu vou comercializar esse produto. Eu vou oferecer esses produtos aos meus compradores da melhor forma possível, da maneira como ele deseja. E aí eu tenho que prestar um serviço sobre ele, uma pós-venda, uma garantia estendida, uma manutenção, garantir para esse cliente que ele vai ter o melhor produto possível, agregar valor não somente no momento da venda, mas em todos os processos que eu tive na parte do momento que eu desenvolvi essa empresa. Eu tenho que entender os indicadores de marketing. Que se eu vou ter uma visão sistêmica da minha empresa, eu não vou olhar somente o setor de competitividade, o setor de criação de valor, mas também o marketing. O marketing, ele busca o quê? Atender às necessidades do cliente, satisfazer da melhor maneira possível essas necessidades. Então, eu tenho que entender esse meu cliente, o nicho de mercado na qual ele está inserido, quais são os anseios, quais são os seus desejos e antecipar essas necessidades. Como que eu faço isso? Perguntando, conversando, fazendo pesquisa de mercado, entendendo esse cliente da melhor maneira possível. Outro processo para a visão sistêmica é a produção. Ela não é a produção que vai definir ali, que vai desenvolver os produtos, que vai pegar da logística interna e externa e fazer o produto ou o serviço acontecer, mas para isso eu tenho que identificar todas as restrições existentes no meu setor de produção, explorar essas restrições. Olha, onde que eu tenho gargalos na minha empresa? Aonde que eu posso intermediar? Qual o limite máximo da minha restrição? Olha, eu consigo produzir 100 mil unidades por dia. Não, eu consigo produzir somente 50 unidades de um determinado produto, determinado serviço. E eu tenho que gerenciar, fazer a gestão dessa restrição, sempre evitando as perdas, evitando ali o desperdício desnecessário. Mas também tenho que fazer a minha gestão de recursos humanos. Eu tenho que fazer a gestão de todas as pessoas que trabalham nessa empresa, dentro daquela minha escala de planejamento. Eu não tenho aqui o operacional, que é mais o chão de fábrica, o tático, que é os meus gerentes e diretores imediatos, e o estratégico, que é geralmente meu CEO, meus fundadores, os que trabalham no campo mais conceitual. Eu tenho que fazer a gestão de todas as pessoas na empresa, desde de quem fica na entrada, o porteiro, até o final. Então, eu tenho que fazer o ciclo de gestão de pessoas. O que envolve o ciclo de gestão de pessoas? Envolve fazer a provisão. Que seria essa provisão? Quem irá trabalhar na empresa? Fazer uma seleção do perfil de pessoas que eu desejo trabalhar na empresa. Fazer também a fase da aplicação. Fazer o desenho da função de cada um na empresa. Quem são as pessoas e o que farão nessa empresa. A fase de manutenção. O que envolve essa fase de manutenção? Como manter essas pessoas trabalhando? Porque manter as pessoas nem sempre trabalhando envolve somente salário. Envolve clima organizacional, cultura organizacional. Você já ouviu aquela expressão? Ah, a gente ganha pouco, mas se diverte? Às vezes é exatamente isso. Qual é a manutenção nessa empresa? Dependendo, você pode pagar o salário mais alto possível, mas as pessoas não querem trabalhar na empresa porque a empresa tem um ambiente tóxico. Então tem que fazer uma manutenção financeira, mas também uma manutenção de um bom clima organizacional, de uma boa cultura organizacional. A fase do desenvolvimento. Como que eu posso treinar essas pessoas? Como posso capacitar? Como que eu posso preparar elas para que elas possam trabalhar da melhor maneira possível dentro da empresa? Como que elas possam se desenvolver mais e constante? Como eu posso ter uma aprendizagem dentro de uma melhoria de processos? Eu posso estar falando de PDCA. Quando eu falo de PDCA, eu não falo sempre sair de um ponto A para ir para um ponto B e retomar esse processo como um ciclo constante de aprendizagem. Eu tenho a fase do monitoramento. Como saber quem são e o que fazem essas pessoas? Como que eu posso monitorar ela através de dados, através de sistemas, para que eu possa trabalhar esse ciclo constante de desenvolvimento? E aí,
também as finanças. As finanças é um pouco mais simples, porque as finanças são dados na qual eu faço uma análise ali, sei o porquê daqueles dados, porque que saiu aquela margem de contribuição, um índice de corrente de liquidez. Por que que eu tenho um GAL ou um GAF? Qual é o grau de alavancagem financeira ou operacional ou tal? Por que desse resultado? Entender como que eles funcionam e como que eles se desenvolvem faz com que esses indicadores possibilitem que eu aprenda mais. E aprendendo mais, faz com que eu tome novas decisões através daqueles dados que foram estabelecidos. Essa é a importância dos indicadores na minha empresa. É eles que vão me guiar. Mas em quais áreas? Dentro de qual visão sistêmica? De todas as áreas da empresa, de todos os momentos, ok? Essa é a importância dos indicadores e a visão sistêmica. Projeções e jogos na Bela. Qual a importância dessas projeções para a empresa Bela? A empresa Bela, ela passou por uma fase de conhecimento, depois ela quis melhorar a parte produtiva, fazer treinamento, e agora ela falou assim, vou implantar essas projeções aqui. Vamos ver o desafio? Como que a gente pode desenvolver essa empresa? Então, o primeiro desafio é que como que a gente pode se comportar em determinadas situações? Como que aqueles dados apresentam aquela situação que às vezes não é tão favorável? Como que eu vou me comportar? Ou se aquela situação que é favorável, aquela situação que é maravilhosa, como que eu também vou? Porque às vezes, quando está tudo muito favorável, as pessoas que exercem principalmente a função com um pouco mais de poder, às vezes tendem a mudar. Então, analisar os comportamentos, seja ele nas diferentes situações, favorável, desfavorável, neutra, é fundamental para saber como que as pessoas vão atuar na empresa. Então, quais decisões tomar? Por isso, a empresa Bela irá mostrar na prática as vantagens das projeções de ambiente. Então, ela quer que todo mundo saiba como que as pessoas se comportam em determinadas situações e como que ela pode utilizar essas projeções para que as pessoas tenham uma visão completa, uma visão holística da sua empresa. E aí a pergunta é, quais estratégias podem ser adotadas para que os envolvidos analisem e percebam suas atitudes e decisões? Porque tem decisões, se essas decisões precisam ser tomadas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar esses processos. Como que eu faço? Primeiro, partindo para uma sensibilização. Como que eu sensibilizo as pessoas? Mostrando como que as situações podem acontecer, situações desagradáveis e também as situações mais agradáveis, através dos jogos. Então, eu vou definir alguns mediadores ali que vão fazer as projeções dessas situações da realidade, que podem vir ser favorável como desfavorável. Então, vamos pensar, aumentou as vendas. Aumentou as vendas, uma pessoa que trabalhava ali na parte da produção realizando os bolos, aí eu vou e defino ele como um novo gerente, porque as minhas vendas aumentaram. Essa pessoa, a partir do momento que ela subiu de cargo, com os colegas de trabalho, ela começou a ser mais arrogante, começou a ser mais autoritária. Então, eu preciso entender esse comportamento, qual é a tendência. E se eu estou fazendo isso no campo dos jogos, fica muito mais interessante para todo mundo perceber como pode mudar esses processos. Ou mesmo ao contrário, se cair as vendas, se as pessoas não vão começar uma a brigar com as outras. Porque eu tenho que analisar o processo de tomada de decisão dos jogadores. E como que eu posso fazer isso? Repetindo o jogo quantas vezes forem necessárias, em situações diferentes, em situações de ambiente diferente. Ter uma comunicação clara, analisar todos os indicadores e desenvolver as habilidades necessárias. Ah, eu quero jogos na qual a situação é aquela situação que eu estou gostando mais, aquela situação favorável. Quais os resultados que se apresentam? Ah, não gostei desse resultado não. A gente agora vamos repetir o jogo, aonde eu vou apresentar indicadores incorretos, eu vou apresentar pessoas arrogantes, vai cair a produção, vai ter demissões. Como que as pessoas vão se apresentar nesse cenário? Ah, aí você analisa comportamento. Agora você faz um novo jogo, apresentando outras características. E vai analisando o comportamento.
O mediador, o facilitador, está ali para fazer a análise de cada uma das etapas e saber se o meu comportamento em uma determinada situação vai ser diferente de determinadas outras. Conseguimos perceber comportamentos éticos, comportamentos agressivos, nível de empatia, nível de aprendizagem, porque tem pessoas que erram. Aí passa um momento, você coloca na mesma situação, erra de novo a mesma coisa, daí você fala assim, não acredito que errou a mesma coisa. Acontece. Quantas vezes, seja no ambiente de trabalho ou mesmo na família, uma situação que você viu que a pessoa cometeu o mesmo erro. Talvez ela tenha um nível de aprendizagem que demora um pouco mais, tem que criar mais sentido para ela. Então eu tenho que entender como que acontece esse processo, como que eu posso desenvolver para sensibilizar todos. Se eu sensibilizo todos que estão na minha empresa, independente do nível de escala que ele existe dentro da pirâmide, eu sei que aquela pessoa pode atuar, o que eu posso esperar dele. E com isso nós concluímos essa resolução dessa SP. Perguntas. Manda aí as suas dúvidas, seus questionamentos, que nós voltamos já já. Voltamos, nós temos uma participação do Polo de Canoas. Um abraço para vocês aí de Rio Grande do Sul. Fala assim, algumas empresas utilizam jogos de simulações como ambiente de pesquisa, a escape. Esses jogos procuram abordar características ou competências, habilidades, atitude, conhecimento, o chá, né, que a gente chama, individuais ou coletivo, dos participantes da simulação, que podem ser correlacionados com o desempenho gerencial apresentados na dinâmica. Exatamente isso. Por que é importante a gente entender o chá? Conhecimento. Conhecimento é saber o que precisa mudar. Eu sei que tenho que mudar e eu preciso saber. Habilidade é saber como fazer. Não adianta nada eu saber que tem que mudar e não colocar em prática ali. E a atitude é executar. Então, muitas vezes, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, mas não tenho motivação nenhuma. Olha assim, não estou a fim de fazer. Mas aí, tem outros que você fala assim, nossa, eu precisaria mudar. Mas como? Não sei. Então, você precisa ter habilidade, ter conhecimento e ter atitude. Uma outra participação de Minas Gerais, um abraço para você. Marcelo, vereador, em Vespasiano, está perguntando quais jogos são mais indicados em setores
públicos? Aí depende do que de características que você quer abordar. Se você quer mais uma interação, então você vai utilizar aqueles jogos onde que a comunicação pode ficar mais clara entre as pessoas. Então, sabe aquela brincadeira antiga que era telefone sem fio? Uma pessoa chegava e falava para outra pessoa no ouvido e aí ia passando para outras pessoas. É um tipo de jogo bem interessante que você vai conseguir perceber como que é a comunicação. Se você não achar, buscar entender, analisar a comunicação, às vezes você pode ver as interações, tipo como colocar em cada uma dessas pessoas em posições diferentes. Então, aquelas que trabalham em determinadas áreas, outras que estão na linha de frente, muda elas de posição. Ou você pode utilizar estratégias, xadrez, dama, ou jogos como banco imobiliário. Você vai definir aquilo que é mais interessante dentro do seu objetivo. É a comunicação que você quer? Então, jogos voltados para a comunicação. É interação? Jogos voltados para a interação. Um jogo que seja o mais simples e claro possível. Geralmente, esses são os melhores. Ok? Um abraço para você, Marcelo, e sucesso! E aí, nós chegamos à nossa fase do recapitulando. O que nós vimos em todos esses processos, em todo o nossa aula, em todo o nosso desenvolvimento? Vamos ver? Simulação empresarial. Qual a importância da simulação no nosso ambiente empresarial? Para que eu possa recriar cenários, trazer para o mais próximo possível da situação que a minha empresa vai vivenciar. Mas como que eu faço isso? Eu vou analisar meu ambiente, eu vou analisar as minhas projeções, eu vou analisar os meus funcionários, a minha capacidade financeira, a minha capacidade, minha estrutura. Eu vou analisar a minha empresa de maneira sistêmica. Aí eu vou ter uma visão completa dessa empresa. Aí eu posso partir para o meu ciclo de aprendizagem. O que é meu ciclo de aprendizagem? Eu vou olhar como que a minha empresa aprende. Eu sei que eu tenho 5 fases de aprendizagem que eu tenho que desenvolver. Mas será que qual delas é mais interessante a partir da primeira? Eu tenho que verificar se eu quero recriar algumas ações, se eu vou desenvolver novas estratégias, se eu vou desenvolver processos. O que eu quero? Primeiro eu tenho que estar ligado com o meu objetivo. O meu objetivo está ligado diretamente a quê? As minhas diretrizes organizacionais. As minhas diretrizes organizacionais são o quê? Missão, visão e valores. Se eu sei o motivo da minha empresa ser criada, aonde que ela quer chegar no futuro e o comportamento que as pessoas vão ter que ter na minha empresa, eu já tenho um norte. Se eu tenho um norte, eu vou definir os jogos na qual eu quero alcançar essa visão. Como? Eu vou me tornar a melhor empresa em determinado serviço. Então, eu vou recriar o serviço das minhas concorrentes, analisar o que elas estão fazendo e treinar os meus funcionários. E vou colocar, então, dependendo ali. Olha, eu produzo uma caneta. O que eu preciso dessa caneta? O que é que meus clientes esperam? Aí eu vou pedir para os meus funcionários, olha, recria essa caneta, a importância dessa caneta. Como que eu posso falar para eles me mostrarem a importância de uma caneta? Não é interessante? As pessoas vão olhar assim, você pode falar que a caneta é importante, você pode escrever em determinados momentos, você pode carregar ela no bolso, você pode carregar. Tá, e se eu estou mostrando os motivos, como que eu demonstro a importância de uma caneta? Eu chego para o meu chefe, uma das estratégias, e falo assim, assina aqui para mim, se ele não tiver a caneta, ele precisa. Então, eu vou mostrar as funcionalidades. Os jogos, exatamente isso. A aprendizagem acontece a partir do momento em significado, tem um sentido. Por que eu estou fazendo essa ação? Qual é a justificativa? Qual é a razão? Se eu sei a razão de eu estar fazendo, eu vou entender quais jogos que eu vou aplicar. Se eu vou aplicar um jogo, eu vou depois relatar o que eu senti, quais foram as minhas experiências, por que eu tomei determinadas ações, o que eu arrependi, o que eu faria melhor. Aí eu vou analisar, que eu vou tentar também analisar, desenvolver novas estratégias. Aí eu vou generalizar, eu vou trazer o mais próximo possível da minha realidade, fazer algumas analogias e aplicar. Porque não adianta nada eu ficar jogando ali, fazendo simulações e não aplicar.
Eu preciso fazer isso constantemente. É recriar os jogos, é recriar os processos. Aí eu tenho aqui jogos de gincana na oficina de treinamento. É válido? Muito válido. Jogos de gincana, você tem ali, principalmente quando aumenta a endorfina das pessoas, que elas estão geralmente no estado de repouso, você aumenta a endorfina, você aumenta a felicidade. Se você aumenta a felicidade, as pessoas podem tomar decisões que elas não tomariam em determinadas situações. Porque se você está em repouso, o corpo tende a ficar em repouso. Não é a lei da física? Se eu estou ali relaxado, a minha tendência é ficar mais relaxada ainda. Se eu estou em movimento, a tendência é que eu tenha uma euforia, um aumento da minha endorfina. Aumentando a minha endorfina, faz sim com que eu tome decisões diferentes. É importante a gente analisar essas decisões a partir de situações que nós estamos apresentando, ok? Vamos ver mais uma fase do recapitulando? Planos de ação e indicadores. Qual a importância do meu plano de ação? Meu plano de ação só vai acontecer se eu ter um planejamento. Se eu tenho um planejamento, eu vou tomar uma ação. E aí eu preciso ver esse resultado através de indicadores. Eles vão me dar um norte se eu fiz, está correto ou não. Foi um prazer estar com você, foi um prazer desenvolver essa aula. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até breve.